de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido. Já é segunda-feira, já amor. Desculpem. 3 segundos de silêncio porque alguém tem de fazer a cota dos trocadilhos. A Márcia ainda está a ressacar a saída do Maia e, portanto, aplicou já a dose de segunda-feira do Maia. Eu não estive cá quando ele foi, portanto, eu tinha de colocar este pequeno trocadilho sem sentido em sua homenagem. Por isso, aqui fica. O já amor, já é segunda-feira. E eu quis dizer também que é segunda-feira porquê? Porque ontem foi domingo, na verdade. Ontem foi domingo e porque habitualmente gravamos à segunda e depois acontecem coisas estranhas, não é? Treinadores são normalmente à segunda à despedidos, tarde. Há mudanças de plantel, portanto estou já a fazer este preâmbulo e dizer também que quem é que está cá hoje? Pedro Cunha. Olá. 2 semanas seguidas, portanto, começo a afeiçoar-me a vocês. A Márcia não percebeu que a novidade é ela. Ela é que é diferente da semana passada. Pois, olha, também estou cá hoje, estou um bocado ressacada, ontem estive a trabalhar no Jamor. Vim cá garantir que íamos até ao final desta temporada sem grandes sobressaltos. Pois é, estamos aqui, estamos firmes. Também é assim, se os clubes mudam, toda a gente mudou de treinador esta temporada, alguns mais do que uma vez, portanto também faz Nós mudámos de painel também várias vezes. Aqui... Mas a minha estatística é fraca, 3 presenças numa temporada inteira, já viste? Mas és tipo João Mas Pereira. tu és o interino. Tu és o interino. Faz aquelas transições. Começámos com o Duarte, depois o Duarte saiu, entrou a Márcia, agora o Maia saiu, pronto, estás a acabar a época. Vou encaixando, está para buracos, está para buracos. Tu és sempre o que vem a segurar. Aquele polivalente que não compromete muito, não é? Mas também não faz nada de genialidade. Para quem nos segue, quem é que é o interino mais mítico que vocês conhecem? Para mim é Fernando Mira, da Naval. Fernando Mira, claro que sim. Mário Wilson. Mário Wilson. Que foi muito mais do que isso ao longo da carreira, mas depois naquela fase final da carreira dele, no Benfica, lá, Mário Wilson. O Mário Wilson, aliás, ganhou a final da taça de 96. A mítica, contra o Sporting. Tristemente mítica. Estou-te só a dar o gancho para tu pegares muito bem, era isso que eu estava a olhar para vocês e a pensar. Muito bem, então olha, 30 anos depois, cá estamos. 29? Assim, cá está. Era um número redondo. Desta vez, posso dizer, estive no Jamor. Foi um bom ambiente, não senti, pelo menos eu não senti qualquer percalço, qualquer violência. Portanto, fora de campo as coisas foram interessantes, foram animadas. Dentro de campo, queria saber o que é que vocês acharam. Eu ia começar logo, antes de estarmos a falar em off, ia começar logo pelos 11, porque houve logo um burburinho. Eu ainda estava na mata quando saíram os 11 e houve logo ali um burburinho, porque Rui Lage já tinha dado aquele... Rui Lage é bom. Rui Lage, é desculpem, Bruno Rui Lage, eu fiquei na dúvida de quem é que estavas a falar, mas Rui Lage é bom. Bruno Lage já tinha dado aquele lamiré da baliza, que a baliza ia ser diferente. E depois também Di Maria não começa, fica no banco, portanto quero perceber se este 11 foi surpresa para vocês ou não. Foi mais ou menos. Enfim, não me surpreendeu, portanto a questão Orsnes era uma questão que depois traria aqui toda a resolução a partir daí. Parece-me que o Bruno Lage joga sempre com um terceiro médio equilibrador, que normalmente é o Orsnes, apesar de ser o médio que salta a pressão quando o Benfica joga, quando está sem bola. E neste caso o Dal do outro lado, com dinâmicas totalmente diferentes, mas acaba por ser outra vez esse médio equilibrador, ou até muitas das vezes um homem que permite a Carreras ser médio. E vimos Carreras, para mim, em termos ofensivos, se calhar o jogador mais dinamizador do Benfica, a ir muito à frente, muito mais do que tem sido comum nos últimos jogos. As Carreras também, porque muitas das vezes está a fechar numa saída a 3, não se expõe tanto, mas com o Dal ele pode fazer isso, e acho que aí residiu uma das primeiras nuances positivas do Benfica, que foi o Carreras por fora, mas sobretudo por dentro, teve muita condução, muita progressão com bola e deu muito ao Benfica nesse capítulo. Um bocadinho a fazer lembrar o que Grimaldo fazia, que Carreras é um jogador muito mais por fora do que por dentro em relação a Grimaldo, mas que teve esse escondimento que acho que trouxe claramente vantagens ao Benfica. Eu acho que há ali um lance, eu não sei se depois é o que é o... Não é o gol anulado, não, porque isso é a falta dele. Já não me lembro, há um lance que ele consegue fazer ali um passe entre linhas incrível, por dentro.
que depois ele aparece mais à frente para tentar finalizar também. Portanto, o lance embrulha-se ali do lado esquerdo e depois ele aparece para finalizar também. E nem é uma ação que costumamos ver fazer, não é? Tipo esse passo a rasgar. E desde logo, acho que Bruno Lage está muito bem no armar do jogo e dá um sinal muito interessante à equipa, que do outro lado Rui Borges não deu, que foi apostar em Samuel Soares. Porque nestas coisas vemos muitas vezes, e o Benfica teve um jogo em casa com o Braga, se não me engano, mas globalmente as etapas da taça foram um bocadinho mais tranquilas. Desculpem se eu não tenho o calendário todo na cabeça, mas lembro-me Como desse... assim? Não tem... lembro-me desse jogo. O jogo foram mais tranquilas. As meias finais foram. Por acaso não me lembro mesmo com quem é que o Benfica jogou antes do Braga. Mas auxílio, mas acho que o Famalicão foi a época passada. Bem, não interessa. Acho que para este jogo era muito fácil o treinador pensar, ok, não, isto é um jogo, é uma final, é um título, vou lançar o Turbine porque é o número 1 e deu aqui um ótimo sinal ao Samuel Soares, que mostrou-se muito seguro, a meu ver, apesar de no final das contas ter sofrido 3 golos, mas acho que ganhou claramente essa aposta e já ia fazer como a outra. E Bruno Lage, no lançamento do jogo, claramente teve uma ação, teve escolhas muito mais capazes do que Rui Borges. Por acaso eu acho que a questão eu estou contigo, ou seja, no ano passado fiquei um bocado triste e desiludida até quando vejo que tens uma opção na taça sempre de um guarda-redes e depois chegas à final da taça, olha, afinal, obrigada. E vi muita gente ontem a dizer, mas isto tem de haver uma hierarquia no balneário. Mas eu acho, primeiro, que o Samuel é um ótimo guarda-redes. Eu vi muito dele na segunda liga e é aquele guarda-redes, é aquele jogador que às vezes quer pregar aquela partidinha de confiança. Mas eu gosto disso no já jogo. Nem me estava a lembrar disso. E ele tem lá um lance sobre o... Tem. Do Gyökeres. Mas ele é assim, eu já ouvi na segunda liga, ele é assim, obviamente que numa final da taça, mas eu gosto desses jogadores que trazem essa pimenta ao jogo. E passa serenidade à equipa, que é uma coisa, para mim, é fundamental num guarda-redes. A equipa sentir que está tranquila com ele na bola. É isso, ou seja, eu não senti que a equipa estivesse intranquila ou que ele transmitisse alguma intranquilidade, mas houve essa discussão, mas eu acho que é um bom ponto também, se me permitem aqui opinar, que vocês permitem sempre. Mas é isso, ou seja, para mim se ele foi sempre o guarda-redes, ou se ele é o guarda-redes da taça, ele não foi guarda-redes da taça da Liga, não é? Mas ele foi guarda-redes da taça de Portugal, porque não? E estava aqui a ver, com a ajuda aqui do meu amigo Pedro Cunha, e o Benfica jogou várias vezes contra equipas da primeira. Portanto, houve aquele jogo realmente apertado em Faro, que o Benfica esteve a perder e depois ganhou 3-1. Houve os tranquilíssimos 7-0 ao Estrela da Amadora. Jogou sempre. Portanto, acho que foi um bom sinal que Bruno Lage deu à equipa. Posso passar ao Cunha? Podes. Perguntar. Cunha, e Di Maria no banco? Eu fiquei surpreendido. Ficaste? Aliás, estávamos aqui ontem a falar sobre isso, mas eu não sei, nesta altura, em que estado físico é que está o Di Maria. E pessoalmente não está bem. Ou pelo menos não estava bem ontem. Aliás, a expressão dele no final foi... Mas não achas também é de entrar como entrou, de ser a sétimo jogador Pois a entrar? é isso, é difícil perceber esta gestão final do Di Maria. Ele teve várias lesões musculares, portanto, nesta altura não estará a 100%. De qualquer maneira, ontem era aquele jogo, como já foi o Benfica Sporting, em que eu esperava ver mais do Di Maria, mais minutos em campo do Di Maria. De facto, é estranho o Bruno Lage começar a mexer na equipa e o Di Maria não ser a primeira ou a segunda solução a partir do banco. Ele depois entra e percebi que ele estava cheio de vontade de fazer qualquer coisa especial. E no final foi dos que mais sentiu a derrota. Era um jogo simbólico para ele. Provavelmente foi o último jogo que ele fez em Portugal, em território português, com a camisola do Benfica. Vamos ver como é que vai ficar agora o Mundial de Clubes. Julgo que o Rui Costa já terá dado uma semi-garantia de que vai continuar com ele no Mundial de Clubes, mas tenho as minhas dúvidas nesta altura. Ele é que ele não deu garantia nenhuma, pelo contrário até. Não me parece que ele esteja muito para aí virado. Os sinais dele Os sinais não são bons. Acho um bocado estranho, porque jogar pelo Benfica no Mundial de Clubes, para o Di Maria seria, se calhar, a despedida perfeita. E jogar ao lado de Messi. Também, obviamente. É que ele ao lado do Messi, quase certeza é titular. Também. No Benfica não sei se vai ao Mundial de Clubes e vai ser titular. Mas respondendo à tua questão, claro que eu ontem esperava ver mais tempo de Di Maria em campo. Estamos a falar de um campeão do mundo.
ter em Portugal os jogadores com o estatuto de Di Maria, do Otamendi neste caso, é um privilégio. Enriquece a nossa liga, enriquece os nossos jogos. Claro que pontualmente, em alguns ciclos, também sentimos que eles não estão tão ligados à ficha, à corrente como outros jogadores, mas depois, numa final de Taça Portugal, é o palco perfeito para um géniozinho como o Di Maria, que é dos melhores jogadores que eu vi a jogar em Portugal com a camisola do Benfica. Aliás, que eu vi a jogar em Portugal, ponto. E gostava de ter visto um bocadinho mais do Di Maria ontem, e sentiu bastante abatido no final da partida. Sentiu muita derrota. Eu falei das escolhas de Lage, acho que as escolhas do lado do Sporting foram mais dentro do que é habitual, mas assim que começa o jogo, disseste que o Lage preparou muito bem o jogo, assim que começa o jogo, há responsabilidade de Lage ou não? Ou seja, o jogo decorre, o Benfica está a ganhar 1-0 e eu até tenho este comentário que é, bem, o Lage ousou aqui em algumas escolhas e foi bold, ou seja, está a ganhar este jogo e com algumas escolhas corajosas, entre aspas. Mas depois o que é certo é que o Benfica acaba por perder o jogo. Portanto, eu quero perceber se depois o que ele mexe é tão bom, ele a mexer é tão bom quanto a preparar. É assim, o Bruno Lage teve 30 segundos de ter tido um jogo impecável, não é? De ter ganho uma taça de forma impecável. Portanto, eu sinceramente eu não consigo contestar. Eu percebo o argumento do Pedro e obviamente os grandes jogadores são para os grandes palcos, mas eu não consigo encontrar um timing em que Di Maria devia ter entrado antes do tempo em que ele entrou. Portanto, nas substituições anteriores, eu acho que também claro que é fácil atualmente bater no Bruno Lage e vai ser muito dissecado e se calhar... E não sabemos se há alguma limitação, atenção, eu deixo isso em aberto. Pois, pode haver alguma limitação física. Mas acho que mesmo assim não era um jogo para... Ou Di Maria estava lá desde o início e desde o início viu-se na Luz, Di Maria não... No jogo da Luz, né? Não conseguiu acrescentar, tanto que saiu ao intervalo. Ou então, para ser lançado, é que o Benfica teve uma série de limitações. Teve a questão Cockchu, que para mim é absolutamente vital. O Rui Borges mexe rápido na equipa e desde logo aí se percebeu que uma coisa que temos vindo aqui a falar durante muito tempo, e é verdade que nós podemos estar a falar de um Sporting hegemónico, um Sporting que faz um grande campeonato e uma excelente dobradinha, mas eu continuo a achar que Debassi e Ullmann no meio campo é curto, e percebeu-se isso neste jogo. Acho que eu senti que o Sporting entrou muito desligado do jogo. Eu acho que o Sporting estava... o clima festivo não... apoderou-se dos jogadores, estava a haver eu não vou dizer excesso de confiança, vou dizer até alguma... Displicência, talvez. Não é algum demasiado relax dos jogadores, do género, se ganharmos, ganhamos, se não ganharmos, ou seja, tranquilo. não sentiste aquela pressão de final, não parecia uma final de taça. Não senti isso e acho que os jogadores do Sporting correu bem, mas acho que os jogadores do Sporting tinham a obrigação de ir com outra energia para este jogo, porque era e como se fez, era um momento de história para o Sporting não é habitualmente este hegemónico, e eu estava à espera de mais fome dos jogadores do Sporting e não a senti. Não acho que tenha sido só por causa da estratégia do Benfica, da anulação do Benfica. Estava calor, relva seca, falou-se disso também, mas mesmo assim eu esperava mais garra do Sporting, e acho que o Sporting, a sua garra foi muito mais motivada por causa da decalagem do Benfica, por causa das questões físicas. A saída de Cockchu limitou muito o Benfica nas possíveis transições. O Benfica perdeu o seu patrão com bola no meio campo. A saída do Tomás Araújo voltou a limitar um bocadinho a equipa, embora o Orsnes tenha entrado muito bem para o lado direito. Mas, sinceramente, o Benfica tinha o jogo controlado. Eu acho que o Benfica foi claramente superior em 90 minutos. E depois acho que o Sporting foi claramente superior nos 30 minutos adicionais. Mas achas que essa superioridade vem da diminuição do Benfica? Acho. Ou seja, foi mais neste jogo, uma taça perdida do que uma taça ganha. É uma pancada grande também, não é? Eu acho que sim. Sofrer o gol daquela maneira, do empate, emocionalmente, acho que qualquer equipa sentiria aquilo. Sim, claro. Mas nada o fazia prever. Não é nada o fazia prever. Não estou a dizer isto
Acho que o Sporting estava a tentar, mas não vimos uma asfixia do Sporting, não vimos... Nem Gyökeres com Não, outra e ponderância Gyökeres que tem parecia, tido. Sim. a mim parecia-me limitado até, parecia aquele Gyökeres que andava a jogar limitado há uns meses. Sempre muito previsível e lento, a equipa a depender muito dele, nada de novo, Pote completamente apagado, por isso achava claramente que o Benfica, mais para a esquerda, mais para a direita, tinha o jogo controlado, mas para o ter controlado, Bruno Lage foi aqui obrigado a algumas mexidas, e mesmo aí, eu acho que ele mexe bem. Mas achas que o Renato Sanches Eu- entra eu- bem aos eu acho 77 que o minutos? Renato- Quando tens uma final que ainda pode ter de ir a prolongamento, um jogador que teve em lesão tanto tempo? Mas não, quem é que ele tinha no banco? Metia o Leandro Barreiro. Os únicos que não entraram já agora foram o Trubin, depois o Adrian Bayrami, o central albanês que não tem praticamente minutos, e o Arthur E Cabral. o Arthur Cabral. O Di Maria foi o sexto a entrar. Entrou no prolongamento. Ajudem-me lá, mas eu acho que faltava aqui algum médio no Benfica. Não é? Portanto, faltava aqui o Amdouni. Só o Manu Silva, que está O lesionado. Mano Silva está lesionado, o Basta está lesionado. Espero não me estar a esquecer de ninguém, mas, portanto, entrou quem a lógica tinha que entrar porque o Orsens estava limitado. E também vou um bocadinho contra a corrente, porque o Renato Sanches tem um lance absolutamente estapafúrdio. É impensável um jogador fazer aquilo. Mas eu acho Há que acaba há por aquele ser minuto. normal quando não tens minutos. Eu de percebo, jogo. mas há aqui um aspecto muito importante. Para mim, o Renato Sanches faz os melhores 20, quase 30 minutos da época. Ele entrou muito É bem. isso, quando ele faz o penalti, eu estou a dizer para o lado assim: o Renato entrou bem. E tipo, 2 segundos antes de ele fazer o Claramente, penalti. ele entrou bem. O Renato Sanches, neste regresso ao Benfica, é aquele jogador que de repente acha-se pirlo, entre aspas, não estou a dizer isto com maldade, mas faz passos longos em demasia e completamente sem lógica. Foi um jogador muito prático, muito seguro, carregou bola para a frente. Portanto, acho que ele entrou bem, estranhamente bem até. E depois tem aquela, permitam uma expressão, aquela borrada no fim que efetivamente borra a pintura. E de que maneira? Mas, volto a dizer, o Bruno Lage esteve a 30 segundos de ter uma final muito bem conseguida. Cunha, tens discórdia para mim? Em relação ao domínio do Benfica e ao controlo durante 90 minutos, totalmente de acordo. Foi Em de relação- longe a melhor equipa da final. Em relação aqui a estas substituições. Deixando em aberto a questão do Di Maria, porque de facto, se fosse o treinador e eu estivesse em boas condições, tinha sido se calhar o primeiro a saltar do banco, deixando isso em aberto. Depois, do lado do Benfica, aqui a grande surpresa é o Renato se calhar ter passado à frente do Leandro Barreiro, eventualmente, que tem jogado mais vezes que o Renato. Mas, para ser coerente com aquilo que disse em off ontem aqui na redação, eu estava a elogiar o Renato Sanches. Portanto, agora não vou matá-lo por ele ter feito uma borrada, como o Luís disse muito bem. E também há um aspecto importante, Cunha, é que o Leandro Barreiro é um jogador utilizado normalmente no lugar do Orsens. Do Orsens, mais à Certo. frente. E mais, O primeiro a mais à saltar, frente, sem estar tão limitado naquele duplo pivô. Duplo pivô com o Florentino normalmente é com um jogador que depois gosta mais Sim. de ter bola. Normalmente é o Cockchu. E em conceito no Benfica, o substituto natural é o Renato. Quando Sim. falaste do Orsnes logo no início, eu pensei, é isso, tens de primeiro perceber se ele pode jogar ou não pode jogar e onde é que pode jogar para depois conseguires alinhar toda a equipe. Sim. Falo do Leandro, porque já fez esta posição, pode fazê-la, embora tenha feito mais, anda a fazer mais o lugar normalmente do Orsnes. Portanto, o Renato entrou, estava a cumprir perfeitamente bem, acima das minhas expectativas, mas quem jogou futebol sabe que ele não pode fazer aquele penalti. É impensável. Falaste na falta de minutos, de Eu acho que competição. às vezes é como um guarda-redes, sabes, que precisa de... Porque treinar não é o mesmo que jogar. Oh, Márcio, e o cérebro Nós e o... fomos, e o- fomos jogadores fracos, Sim. os que estão aqui, portanto, mas há coisas que nós percebemos. E há momentos em que tu sabes perfeitamente aquilo que vai acontecer. Consegues antecipar 2, 3 segundos. Sim. E ali, ele sabe perfeitamente que o Gyökeres vai chegar primeiro à bola do que ele. E Desligou. Eu não tenho, milímetro. não, Tu achas que eu não ele tenho dúvidas que ele saiba que vai fazer falta. A Sim, minha sim. grande questão é, eu acho que ele acha que vai fazer a falta fora da área. Pois. É a É sensação o que eu tempo fico. de não, reação. não É quero isso. mentir, mas parece-me que é bastante dentro, não é? Falta depois. Não, que é dentro, é penalti, inquestionável. sim, sim. é Pareceu-me Mas logo que não era é muito assim. dentro. Ele Eu acho chega que meio ele segundo é isso. antes, Eu acho que ele faz pode falta fazer a fora. falta Sim, mais cedo. é E isso. ele não faz. É aquele E aí, tempo se de calhar, é reação. isso. Voltando ao que eu não estava a tem dizer, pernas. Assumindo que pode ser isso, mas é um erro É o tempo de grotesco. reação. Grotesco.
E depois a Inglória para o Bruno Lage. Eu colocando no lugar do Bruno Lage, o que é que ele podia ter feito diferente? Eu acho que muito pouco. A forma como ele monta a equipa, acho que a entrada do Samuel Dahl é corretíssima, dá uma organização à equipa, uma inteligência com bola muito, muito interessantes. A forma como conseguiu anular completamente um Sporting que eu vi com pernas muito pesadas, não sei se houve excesso de festejos ou não, também deixo isso em aberto, mas o Benfica objetivamente foi muito melhor que o Sporting durante 99 minutos. Aliás, eu estava aqui a comentar com o Luís ontem na redação que não me lembrava de ver um Sporting tão tristonho, sem alma, sem energia, porque são características que esta equipa tem, não é? De querer ter muita bola. Mas o Rui Borges disse precisamente o contrário no fim do jogo. Ele disse que, não é, que os jogadores que estes jogadores têm uma vontade insaciável, qualquer coisa assim do género. Depois de ganhar por 3-1, eu sei que isso é fácil de dizer. E a verdade é que a última imagem é que fica, e depois do empate o Sporting foi melhor que o Benfica, e no prolongamento foi superior. Mas nós analisarmos, temos que ver o filme desde o início. E durante 99 minutos o Sporting não foi isso. Mas não achas que... Eu acho que o Benfica também esteve superior. Aliás, acho que o jogo parecia ganho. Eu só acho que, em relação às substituições de Bruno Lage, eu só tinha feito uma coisa diferente, que era uma coisa que ia ser polémica, ia ser disruptiva, mas eu teria metido Di Maria por Sheldrup, o que era chato, porque o Sheldrup tinha entrado, mas o Sheldrup não entrou bem, garantidamente, e eu preferiria ter mantido Dahl do que Sheldrup, mas ainda vou mais atrás, e há uma que eu vou-me estar a repetir, porque foi exatamente o que aconteceu no jogo contra o Sporting no campeonato, que é Pavlidis não faz. Volto a dizer, é melhor Pavlidis cansado do que qualquer suplente. E ele está no banco e até está quase. Ele parece que está no banco. Dizer isso. Ele desgasta-se muito, é verdade, mas Pavlidis sai aos 77 minutos. Não foi, para mim a não menos foi. que ele esteja, que ele diga, pá, não consigo mais, como ao Cockchu. Não, ele estava no banco e ainda estava a gesticular quase como quem... Epá, eu podia estar ali, eu fazia não sei o quê. Falamos ontem sobre isto, aqui na redação. O jogo está 1-0. Nada está a apontar para que o Sporting empate naquele momento. Mas tu estás a abdicar do teu futebolista mais influente nesta altura, quando faltam ainda 15 minutos, mais descontos para acabar. Ou seja, tu quando és treinador, tens de ter muitos cenários à tua frente. E um deles aqui, claramente, era o Sporting poder empatar. E se o Sporting empatasse, tu tens de ter lá o teu número 9 mais produtivo. Belotti é um jogador com uma carreira respeitável, mas nesta altura não é o avançado que é Pavlidis, longe disso. O Pavlidis tem um trabalho de segurar, de contribuir, ou seja, não estamos a falar só da finalização, não estamos a falar disso. Portanto, Márcia, voltando atrás, se o Pavlidis não estava com nenhuma limitação física, acho que é uma alteração muito mal feita pelo Bruno Lage, estava a faltar-me esse apontamento. E deixem-me dizer-vos, falaram da questão dessa quase apatia, não é apatia, talvez seja demasiado forte, pernas do pesadas. Sporting, mas eu também senti isso um pouco do lado do Benfica, ou seja, eu acho que o Benfica foi superior a grande parte do jogo, mas a verdade é que também não notei isso nos jogadores, essa fome, esse querer, não quero dizer raça, mas eu acho que há uma grande diferença. E deixa-me dizer isto, aos 60 e tal minutos, a sensação que eu tive no estádio, e pode ser errada porque é no estádio, é que os jogadores estavam a tentar quebrar o jogo, até o próprio Samuel à baliza. Sim. São 60 e tal minutos de uma taça, é um jogo que é final. Fazeres isso, eu não estou a criticar o fazer, porque eu acho que isso é perfeito, toda a gente faz, não adianta virmos cá com a hipocrisia, mas fazeres isso com 80 minutos, 75 para cima, ainda estou naquela, aos 60 minutos é um risco muito grande. Ainda por cima quando estás em cima do jogo. Sim, mas eu explico isso pelo que nós falámos aqui a semana passada, que é o Benfica ia mais pressionado para este jogo. O Benfica precisava mais desta vitória do que o Sporting. No sentido de... Não podes ter mais medo de perder do que... Não é um medo de perder. Sabes? O Benfica, havendo aquele 2-0, o Benfica está tranquilo e acredito que já não se tentaria tanto a isso, não é? É como o Sporting em Alvalade também. Se o Sporting continua a ganhar 1-0, se calhar não precisa de estar a congelar tanto como teve congelado depois do 1-1, porque é um resultado mais de risco, não é? É um golo que muda as coisas. Para já não acho é que o Otamendi precise de ter aquele discurso pré-jogo em que fala de... Que depois o Rui Borges vai pegar também, não é? Claro, vem falar de que... portanto, um bocadinho a recuperar o jogo do campeonato e a dizer que espera que seja um jogo jogável e que haja menos faltas e menos paragens, não sei o quê, e obviamente
O Benfica não contribuiu para isso, mas atenção, eu não estou, tal como não criticámos aqui o Sporting, também não vou criticar o Benfica por ter feito isso. É normal, é perfeitamente normal, é uma final, é um título. Por isso é que os jogadores não devem agora, ter esse tipo de discurso, porque vão fazê-lo. é isso, vão vais fazê-lo. não mais, tem hipótese. mais para a esquerda ou mais para a direita, tu também vais ter que recorrer a ele, não é? Eu já disse isto, que aqui há uns anos estava a ver um jogo, não é? E que vi o capitão da equipa a tirar as caneleiras 2 vezes e a deixá-las no meio campo. A realização não apanha isso e o jogo para 2 ou 3 vezes por causa disso. Esse jogador, 2 jornadas a seguir ou 3, vai à flash de um jogo e diz, porque nós todos queremos o futebol português tem de ser melhor, temos de fazer melhor, não podemos quebrar o jogo, não podemos parar o tempo. E disse, meu caro amigo, eu vi-te há 2 jornadas a fazer o mesmo. Portanto, eles vão fazer, o melhor é não dizer, é assumir. Fiquei curioso sobre esse capitão. Sobre E eu não disse que era capitão. sobre a Em off. identidade. Em Acho off. que era capitão. Acho que que ele... Disseste. Não, eu acho Não que disseste? Olha, eu acho- assumi que fosse. disse, eu acho que disse que era um Pois. jogador e tu disseste que era um capitão, mas era um capitão. Bem, não Muito importa. bem. Fica na sua consciência. O Sporting ganhou e ganhou, foi um justo vencedor para vocês. Eu não sei se querem falar sobre isso, se querem falar sobre a arbitragem também, que há ali umas queixas sobre isso também. Sim, acho. Acho que podemos falar, se falamos sempre, se falamos das outras vezes, podemos falar aqui. Há um lance, acima de tudo, que é um bocado incompreensível. Mais ou menos. Nós não falámos, por acaso, do jogo do campeonato. Pois não, depois, Não falámos mas disso. chegámos ao é fim e verdade. dissemos, aí não falamos da arbitragem, É mas não verdade. foi consciente, foi, nós vamos perdendo-nos na conversa e passou. Sobretudo aquela expulsão do Otamendi nesse jogo. E depois há o penalti também sobre o Otamendi logo a seguir. No no jogo do Luz. campeonato. No Sim. luxo. Ah, Sim, E sim. há mais no alguma Sport, coisa, já sim. não me lembro. Eu aqui estou a trazer neste- este tema porque isto foi... Eu até só vi isto depois do jogo. Eu digo isto há muitos anos. Não me choca nada falar sobre arbitragem, com educação, com pedagogia, porque Claro. é um pilar do jogo. Digo isto há muitos anos. Agora, o meu tom a falar sobre arbitragem provavelmente não é o tom que nós vemos noutros sítios. Não queres analisar Não lances? Queres que a gente traga Não, aqui? não temos direitos sobre No esse jogo lance. de É ontem, isso. sinceramente, Graças a Deus, Galeano, que não temos direitos sobre isso. a arbitragem não foi simples, nunca é, no Benfica Sporting, e sinceramente a mim só me faz confusão, e andamos ontem a tentar perceber porque é que isso aconteceu, como é que o VAR, que acho que era o Tiago Martins, não consegue ver a agressão grosseira, inadmissível, diria mesmo, do Mateus Reis sobre o Belotti? Belotti. Sobre o Belotti. É difícil perceber isso. Acho que o árbitro não conseguiria ver nunca, pela forma como o Belotti está deitado sobre a bola. O fiscal de linha também tem muitas dúvidas que eu conseguisse ver. Aliás, não viram, se não tinham assinalado. Agora, para mim é muito complicado ver assistir ao VAR a não assinalar aqui uma agressão e o respectivo cartão vermelho ao Mateus Reis, que lamentavelmente é um jogador que tem um registro criminal, entre aspas, um bocadinho pesado já aqui na Liga Portuguesa, e portanto deixo aqui este meu apontamento de alguma incompreensão, porque é uma agressão feia, muito feia, que passou em claro e que, na verdade, com menos o Sporting, acho que aquilo acontece aos 90 mais 4 Acontece 95. imediatamente antes do golo do do gol Sporting. do Sporting. Não é. Uns Não é? minutinhos É antes. uns minutos, 4, 5 minutos. É aos 95, acho eu, 4, que 5 aquilo minutos. acontece, e o gol é aos 90 mais 10. Tens razão. Ou o É o meu, penalti. eu que eu digo, o O meu tempo Sporting no podia estádio é ter relativo. empatado na mesma, podia ter ganhado na mesma. Portanto, Mais Objet- difícil, não era? Mais difícil. objetivamente, de uma forma até pedagógica, é porque é que o VAR não assinalou aquela agressão. Eu Pois. trago este tema porque eu acho que E eu se sei não que o me Luís vai dar uma trouxesse, era um explicação bocado porque nós elefante. falamos sobre isso ontem. Eu não vou dar, Era um bocado eu vou tentar adivinhá-la, que é a questão de o jogo vai parar, portanto, o jogo para ali, mas o árbitro manda retomar logo a seguir. E eu não sei quando, e aí é desconhecimento, quando é que acaba a possibilidade de o VAR interromper para avisar. Porque, é assim, as imagens televisivas são Evidente. Claras, evidentes, sim, como é sim. lógico, são claras. Mas eu não sei, porque nós depois vemos a repetição já com o jogo a decorrer. E eu não sei se o VAR tem em tempo útil acesso àquela imagem ou percepção para ver aquela imagem para ainda atuar, porque depois chega uma altura que já não pode. Porque quando já passa uma jogada já não pode mandar parar, já não. Mas se for um vermelho direto não pode? Ou seja, se Pronto, for um... eu sei que há ali em termos de Eu timing acho, que uma... a própria esta questão do VAR ainda tem muitas lacunas, não é? Portanto, isto Sim. terá de ser afinado, mas é uma boa Também questão. tenho dúvidas. Eu não quero dizer as neiras, portanto, de facto, É isso. ontem eu estávamos também- a deixar isto em aberto, porque Eu estou a tentar perceber porque é que o VAR não atua, porque eu não acredito que o VAR, ou quem Sim. quer que seja, veja aquela imagem e diga
não é um erro claro e Eu evidente. acho que ninguém é. se quer pôr nesta posição, não é? Portanto, alguma coisa É lá isso, tem que haver uma explicação para não ter havido essa atuação. E para mim, ou foi falta de tempo útil para atuar, ou então foi distração, imperceção, porque, uma vez mais, as imagens que nós estamos a ver na transmissão não são necessariamente as que estão a ser vistas na cidade do futebol. Portanto, poderá haver este desfazamento que, no caso, penaliza aqui a ação do VAR. Agora, tem é que um ser erro sempre evidente melhor. e que, neste caso, prejudicou o Benfica. Portanto, o Benfica, de todos os lances, portanto, houve isso, houve Uma logo cotovelada antes ao Otamendi. uma penalti cotovelada do revertido. Otamendi. Percebo que o jogador já tinha Já amarelo. tinha Era o amarelo Humans. de outra cotovelada, não. Acho que era o Arda. O Arda. Era o Arda, que já tinha, acho que já foi por uma cotovelada também. O toque é ao de leve, aceito que seja, é discutível sem dúvida, não acredito que seja um erro também claro e óbvio, Não há uma intervenção de VAR. não, porque o VAR não pode chamar para dar um amarelo, só se fosse para dar um vermelho direto. É isso, Portanto, ou há seja, esta questão. Portanto, a questão do gol anulado, O penalti revertido há logo uma no dúvida início. qualquer do possível segundo amarelo ao Dal. Eu acho que todos esses lances, sendo discutíveis, nenhum deles é um erro gritante. Este é o único. Pronto. Mas obviamente o Benfica, neste caso, teve razões de queixa, claro. Sim. Acho que o VAR esteve bem a reverter o penalti a favor do Benfica. Aparentemente também esteve bem a anular o 2-0 do Benfica. Portanto, tudo bem aqui. Agora, sinceramente, não percebo como é que não expulsou o Mateus Reis. A não ser, lá está como o Luís disse, que haja aqui, de facto, como o jogo recomeçou rapidamente, que haja aqui há um impedimento no protocolo que não permita ao Tiago Martins chamar o Luís Godinho. Porque aquilo é tão claro e é feio. É muito feio. É muito feio. Ainda não ouvi explicações, mas se calhar já alguns árbitros se posicionaram. Sim, também não li ainda hoje. Pode ser um bom ponto para se perceber. A derrota é inevitável, portanto eu ia perguntar acho que é impossível dizermos se a arbitragem define ou não define, portanto, é impossível dizermos o que é que ia acontecer a seguir, mas esta derrota traz consequências. Nós estamos a gravar, ainda não aconteceu nada para já, mas acho eu Acho que não tenho aqui nenhuma indicação. Notícia. Nós geralmente há despedimentos enquanto fazemos este podcast, a não ser que tenha sido eu despedida, acho que não. Mas queres-te despedir? Não. Calma, vamos, ainda vamos. Ainda temos programa para. Go with para the flow. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tu mais tarde irás saber. Quais são as consequências desta derrota para o lado do Benfica? Pois iremos às consequências para o lado do Sporting. O Luís pode começar. O Lage disse logo na conferência. Eu vou repetir o que disse a semana passada. Acho que foi precipitado o Rui Costa, na semana passada, no pós-Braga, ter garantido que Bruno Lage começa a próxima temporada. Porque há duas competições, entretanto. Uma o Benfica já a perdeu. Até tive aqui a defender o Bruno Lage, porque até acho que ele teve uma interpretação boa do jogo e não via muitas coisas a serem feitas de forma diferente. A outra é o Mundial de Clubes, que, por todas as circunstâncias, pelo facto do Benfica ter também entrada na Champions em jogo, vai ser um bico de obra para o Benfica e, honestamente, não acredito que o Benfica vá ganhar o Mundial de Clubes. Acredito que consiga ir aos oitavos, aos quartos, mas depois vai apanhar um tubarão e provavelmente fica pelo caminho. Portanto, não vai fazer aí uma grande diferença. Vamos esperar para ver. Sinceramente, acho que Bruno Lage entrará algo fragilizado na próxima temporada. Não acho que seja ao nível de Roger Schmidt na entrada para esta época. Mas então achas que não cai? Achas que esta... Não sei. Acho que o Rui Costa se precipitou porque... E parece-me que o Bruno Lage já vem quase que proteger essa ação do presidente ao dizer vamos conversar no fim da época, não será um problema para o Benfica e tudo isso. Portanto, parece-me que já há aqui uma tentativa de correção dessa carroça à frente dos bois que o Rui Costa colocou. Acho que o Bruno Lage está em risco. Acho que está em risco. Agora, não posso dizer que é trigo limpo que ele não tem condições para continuar. Não te consigo dizer, olha, o Benfica tem aí no mercado uma oportunidade de negócio espetacular que tem que aproveitar. O Benfica não tem sequer um contexto bom para um treinador chegar
e ter calma a preparar a equipa para a próxima época e para os objetivos mais urgentes. Portanto, as Isso é coisas são complexas. Há aqui ainda a questão de Di Maria, que me parece que há um divórcio evidente, e o divórcio parece muito mais de Bruno Lage com Di Maria do que do Benfica com Di Maria, mas que é um divórcio que me parece cada vez mais irreversível. Mas há bocadinho dizias que Bruno Lage fez as substituições que tinha de fazer, que o que tinha no banco, não é? As opções também não eram muitas, mas isso então vem de estrutura? Foi um Benfica mal preparado esta época no que toca a estrutura? Ou seja, há mais responsabilidade aí do que propriamente de Bruno Lage? Sim, só que normalmente o treinador é quem paga, não é? Certo. A direção não se vai admitir. Mas este nem ano estou a há imaginar eleições, que o não é? Pedro Brás se vai admitir, não é? Portanto, em termos estratégicos, nem consigo apontar, não tenho esse conhecimento tão grande que a falha é deste ou daquele, ou é mais deste ou é mais daquele. Eu acho uma Eu coisa, estava a pensar, se o Benfica ganhasse esta taça, a época do Benfica não era salva, mas a época do Bruno Lage era salva. Não sei se me faço entender. Bruno Lage e de Rui Costa também, talvez. Não, mas do Bruno Lage, porque o Bruno Lage não começa a época, consigo aceitar, apesar de todos os percalços do Sporting, consigo perceber que o Benfica tenha perdido o campeonato para uma equipa, eu sempre disse, para mim, um 11 superior ao do Benfica, e mais equilibrado, mas ganhar as duas taças elevava aqui um bocadinho o Bruno Lage de culpas no cartório e dava-lhe um grande crédito para a próxima época. Assim, fica um bocado mais fragilizado. Eu acho que não é só o Bruno Lage que está em risco no Benfica. Eu também acho que não. Acho que o presidente Rui Costa está claramente em risco. Se não for no imediato, assumindo que ele não se vai demitir, as eleições de outubro Essa é uma boa questão. vão ser dolorosas para ele. E eu disse isto porquê? Porque eu ontem estava a ouvir o Rui Costa no final do jogo, não sei se estavas cá ainda, Luís, já tinhas saído. Não. E estava a senti-lo absolutamente desgastado, esgotado. Limitou-se a dizer mal da arbitragem, repetiu muitas vezes que a arbitragem tinha passado os limites. Ontem objetivamente tinha razão naquele lance que já falamos, mas como nós sabemos, os dirigentes em Portugal são, em relação à arbitragem, hipócritas, claramente hipócritas. Eu nunca vi um dirigente, ou raramente, não me estou a recordar nenhum caso, de algum dirigente a dizer que tivemos sorte neste jogo, de facto tivemos... Todos eles têm várias oportunidades. Fomos Todos eles têm beneficiados. várias oportunidades para o E fazer. historicamente os três grandes de Portugal são normalmente uns privilegiados em relação a questões de arbitragem. Eu ontem estava a ouvir um adepto o jogo todo a dizer que, não é, como eram prejudicados, e eu pensei, meu Deus, então estes clubes pequenos, o que é que podem dizer? E estando a 300 km de distância, e estou a imaginar uma conversa muito complicada entre o Bruno Lage e o Rui Costa e mais alguém da estrutura, Rui Pedro Brás eventualmente, sobre este balanço da época 24-25, sendo que nenhum deles tem de facto a sua situação estável, confortável, equilibrada nas próximas semanas. Vai ser um desafio muito grande para o Benfica delinear a próxima temporada. Eu estava a pensar há eleições em outubro. Uhum. Já eu acho que é um grande candidato já achei estranho a ganhá-las. a anunciação, vou chamar-lhe assim, do Rui Costa a dizer Rui Lage outra vez, meu Deus, Bruno Gonçalo, Lage. temos alguém ao Rui Lage no 00, olha, pesquisa Não, na base isto de é o dados. Não, Rui é a Costa. junção de Rui Borges com o Bruno Lage. Não, Bruno e com Borges Rui e Costa, Rui Lage. Ah, e o Rui Costa, boa. Eu estava aí para o Rui Borges. Eu também. Já nem sei falar. Rui O Bruno Lage. Lage a dizer, Bruno Lage começa a próxima. Eu nunca vi ninguém a anunciar um treinador a dizer Bruno Lage começa a próxima época. Começa. Percebo o que queres dizer. Não é, Bruno Arranca, Lage não é? é o nosso Não. treinador. Não, Bruno Lage Isso fazia começa. sentido quando a época acabasse, mas a época do Benfica não tinha acabado, Não, de longe. mas começa. Não, Bruno Lage será o nosso treinador na próxima época. Bruno Lage começa a próxima Mas o época. começa- é uma Mas o construção começa faz frásica sentido. estranha. Mas faz sentido por causa das eleições em outubro. Eu desde logo acho que é uma aberração as eleições serem em Porque outubro. já a meu pensei ver. nisso também, é muito estranho, de facto, ser em outubro as eleições. Agora deixem-me só colocar outra questão. Fazia É muito- que E acho que o Rui Costa, mesmo indo a eleições, eu acho que fazia mais sentido, demitia-se agora, provocava eleições, agora já é um bocado em cima. é que os timings são muito apertados. É muito com- apertado, com é o tudo Mundial muito de Clubes. apertado, portanto eu também percebo que não o faça e isso não ser a proteger a própria pele, porque de facto é um verão completamente atípico. Luís, eu não sei se os estatutos do Benfica obrigam a que seja em outubro, sinceramente. Pois, Mas que também não é um faço bom ideia. momento, não. Pronto. Para... Benfiquistas mais Comentem. atentos a este tipo de protocolo poderão dizer-nos. Mas
se Rui Costa não se quiser recandidatar, que parece que as coisas, não sei, já ouvi uns burburinhos de que será por aí, então o Bruno Lage pode ficar, não é? Porque é menos um problema que o Rui, que o presidente do Benfica terá de tratar, não é? Porque assim não tenho de despedir um treinador ou não tenho de lidar com esta demissão, e depois quem vier tratará da próxima escolha. Ficará com essa missão. Pois. Eu acho que desse ponto de vista, sim, faz sentido. Agora, eu acho que Bruno Lage devia cuidar da vida dele e devia ele próprio querer sair e ir para outro sítio. Eu acho que vocês estavam a começar o programa com a questão dos interinos. Eu acho que às vezes o Bruno Lage no Benfica parece que assume. Que outro sítio? Não estou a dizer que ele não tem mercado. Não, mas repara. Mas sítio deste nível. Mas repara, se a relação não está boa, mais vale ir embora. Estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, não é porque não tens escolha que mais vale ficar. Mas quer dizer, o Bruno Lage não começou esta época, portanto não pôde. Estou a tentar meter-me na cabeça dele. E levou claramente o nível do Benfica em relação ao que estava, também não era difícil. E acaba por ser competitivo, né? Havia aquela mítica frase do JJ que era: as finais tens que lá chegar, né? Tens que lá chegar. Não, mas a questão de tu estás nas finais e competi-las é importante. Neste caso esteve na final do campeonato, esteve na final da taça, podia as coisas terem caído para o seu lado, mas acredito que é muito mais, mesmo que frustrante no fim, mas qualquer clube quererá esta realidade, e não uma realidade, por exemplo, a realidade atual do Porto. Mas repara, que é a realidade do Benfica há vários anos, mas eu estou a dizer isto, que é estar longe das decisões. Eu estou a dizer isto porque aprecio o trabalho do Bruno Lage. Ou seja, eu acho que Bruno Lage, ao apreciar, eu achar que ele pode ser mais feliz ainda noutro contexto. Porque eu acho que ele chega ao Benfica e fica sempre meio refém. Parece que cede mais a coisas que vêm mais do lado da direção, mais de questões de... Não sei, sinto que não vejo personalidade Bruno Lage. Eu não vejo individualidade. Onde é que sentiste personalidade de Bruno Lage? Queria ver noutro sítio. Mas ele já esteve noutros sítios. Eu não senti propriamente. Botafogo não conta, pedaço. não é? Porque Botafogo, foi passagem. Wolverhampton também não deixou boa imagem. Eu queria ver mais Bruno Lage. Eu queria ver mais individualidade de Bruno Lage e não tanto. Obviamente tem de haver um casamento entre clube e treinador, óbvio, mas gostava de. Acho que parece sempre filho da casa. Se calhar estou errada, se calhar estou tremendamente errada, mas parece-me sempre um filho da casa. Ele põe-se nesse papel também. É isso que constantemente puxa a história de que é isso que eu estou a dizer. O filho e que ele está lá há mais de 20 anos e não sei o quê. Ainda ontem fez isso. Eu acho que o problema do Bruno Lage não é de conhecimento, não é tático, não é de ligação ao balneário, sim, não. Sim. Nunca falei com ele, portanto posso estar a ser tremendamente injusto, mas à distância parece-me um treinador emocionalmente frágil. Mas eu acho que se tu estiveres muito ligado ao clube, mais facilmente... em fantasias e em representações teatrais que não o beneficiam em nada. Sim. E depois, nos momentos em que se pede, de facto, aquela mão firme, parece-me tudo muito faz de conta. Eu acho que o melhor Bruno Lage foi o Bruno Lage genuíno do primeiro meio ano do Benfica. Também acho, sem dúvida. E foi o Bruno Lage, indo de encontro ao que o Pedro está a dizer, o Bruno Lage que teve menos vedetas no clube, em que foi buscar à equipa B o Florentino, o Ferro, o Félix, que fez emergir jogadores como Seferovic, que era a última escolha. Eu acho que este ano ele tentou... Samaris, recuperou o Samaris, Sim. recuperou o Tarabt. Portanto, este tipo de Bruno Lage acho que funciona muito melhor do que um Bruno Lage a ter que gerir estrelas. Mas isso Benfica, é um perfil claro, de treinador não é? Que não é um perfil de treinador para o Benfica. Estás a chegar ao meu ponto. E quando é que o Benfica teve mais sucesso ao ser um clube de estrelas? Mas eu não estou... Mas eu não estou a discutir que ele tem sucesso. A questão é, olha, quantos jogadores é que o Benfica manteve da sua formação no ano passado? Face ao Sporting. Até te vou dizer mais. Sabes quando é que o Benfica nos tempos recentes teve sucesso? Foi quando teve ressaca de equipas de estrelas.
aburguesadas. Meu não é? caro, eu concordo, Pronto, meu é caro, eu isso. concordo É- perfeitamente contigo. o- Isto é a questão do Roger Paris Schmidt- Saint-Germain sem Mbappé ou com Mbappé. O Roger Schmidt tem sucesso porque vai buscar ali jogadores que já estão completamente desacreditados e em fim de linha no Benfica, que é o Rafa, o Pizzi, o André Almeida não, Chiquinho, portanto, Grimaldo, faz emergir estes jogadores que já ali estão meios desacreditados, como o Bruno Lage também fez com os Seferovic desta vida. Depois, quando chegam jogadores de 20, 25, 30 milhões, o Benfica não consegue ter melhor rendimento. Mas o Benfica é um clube exportador. Precisamente. São todos em Precisamente. Portugal. Sim, E sim, mas mais. exportador, eu quero dizer, sim. E o mas- Benfica tem uma escola de ou seja, excelência. é isso, mas depois é muito rapidamente exportador, ou seja, ele não tira muito proveito. Ele é ali um ano, dá a sensação que o nosso objetivo é este, Sim. é financeiro, vender, mais do que às vezes tirar o rendimento dentro de campo disso. A indústria do futebol em Portugal Diz, é... chateia-te comigo, discute comigo, Não, olha, ele não, está a olhar não. para mim com uma cara. Querem continuar os dois? Não, eu só ia dizer que, como nós sabemos, a indústria do futebol em Portugal é deficitária. Claro, são todos exportadores, é óbvio. Mas, indo ao teu encontro, eu acho que, ou seja, não é o vender que me choca. Muitas vezes é vender claramente de forma precoce, É isso, antecipada. é aí que eu quero chegar. Embora Obrigada, as garras do mercado de transferência às vezes obrigam os clubes a fazer isso. Por exemplo, o Rodrigo Mora, a semana passada falamos sobre isso. Eu acho, enquanto analista, que o Rodrigo Mora ficar mais um ano no Porto favorece o clube e o jogador. É esse o ponto. Dito isto, se calhar daqui a umas semanas estamos a escrever que ele vai sair. O Benfica tem sido um bocadinho isto todos os anos. Acho que tem libertado alguns jogadores de forma antecipada, que eu gostava de ver mais anos no Benfica e em Portugal. E que financeiramente traz resultados, se calhar desportivamente não tem trazido tantos. E tem de haver esse equilíbrio entre os dois. Uhum. Jorge Jesus está livre no mercado. Outra vez. Bem, olha, vamos É só ao corte, é para o Sporting. corte. Vocês não, digam, Exato. não fazem. Exato. Falta aqui o. Olha, Mário, Jorge Jesus parece. não vai para o Brasil, para a seleção. Para onde é que vai Jorge Jesus a seguir? Jesus está em todo lado. Portanto, JJ. há ali uma parede em Gaia. Há ali uma Desculpa, parede em Anselmi. Gaia. Veio-me aqui uma Há tosse. aqui uma parede em Gaia junto ao Corte Inglês que dizia Jesus vai voltar. ou Vocês Jesus- sabem que o Jorge Jesus foi durante muitos anos o sonho proibido de Jorge Nuno Pinto da Pinto da Costa. Costa. Foi isso. Pronto, mas não vamos acordar esses fantasmas. Vamos primeiro ao Jorge Sporting. Nuno adoravam. Vamos Vamos ao lá. Sporting. O Sporting ganhou a taça. Ok? Fez a sua quero sétima que- dobradinha. Boa. Dá lá esses números, queres dar? Tu Nosso fizeste play- ontem Playmaker, não Nosso foi? playmaker, o Vasco Sousa, estava a trabalhar ontem, a acompanhar e a apoiar o Sporting Benfica com alguns dados interessantes. Foi apenas a sétima dobradinha do Sporting. A última tinha acontecido há 23 anos com o famoso ano do bloco de notas do Sr. Laszlo Bologna. Tiveste a ler as minhas peças ontem. Que escarça. Estiveste a ler. E de facto também revela que o Sporting tem passado demasiados períodos sem ganhar. Nós abordamos um bocadinho isto a semana passada, assim ao de leve, tentando analisar o ADN do Sporting, fazer aqui uma autópsia quase emocional deste clube, porque o Sporting é tão grande, é tão rico na sua fundação, anos 40, anos 50, os 5 violinos, depois há ali uma fase em que o Benfica basicamente ganhava 3 campeonatos e o Sporting 1, e a partir de 78, com o crescimento crescimento retumbante do Futebol Clube Porto, o Sporting claramente minga. E numa fase inicial há ali uma bicefalia entre Porto e Benfica, e o Sporting passa aqui estas quase 4 décadas num plano claramente subalterno em relação aos seus dois maiores rivais. E depois há a Ruben Amorim. Eu acho que começa muito com esta opção bem tomada pelo Frederico Varandas, juntamente com o Hugo Viana. De facto, eles três entendiam-se muito bem. O Sporting chega à sua sétima dobradinha, mas nos últimos 10 anos, curiosamente, outro dado do Playmaker, se não conhecem, sigam o Playmaker no Twitter, curiosamente nos últimos 10 anos, e fiquei surpreendido com isto, o Futebol Clube Porto ainda é o clube com mais troféus ganhos em Portugal. Campeonato e taça apenas, com 10. O Sporting e Benfica têm 5, os dois. Fiquei surpreso com estes dados. Agora, a pergunta que se segue, e já passa a bola ao Luís, é: com o Rui Borges e sem Guióqueras, esta hegemonia vai continuar a acontecer? Vais aí um bocadinho à minha pergunta, e é as consequências desta vitória. Rui Borges está seguríssimo no Sporting? É treinador para a próxima época? E é uma boa escolha? Eu acho que é o treinador que tem que ser, não é?
Tem que ser. Não faria não dá nenhum para fazer- sentido é não isso. ser Rui Borges. Não dá para mexer. Imagina despedir o Rui Borges Não depois. dá, não dá. Eu acho que o Sporting Ou o agora Manchester United vem cá buscá-lo, ou não dá. tem que ser mais... portanto, tem que haver mais Rui Borges agora. Acho que ele fez bem em não ser tão Rui Borges até aqui por causa da questão da dinâmica tática, não é? Quando ele tentou, e também já falámos várias vezes sobre isso, e não resultou. Agora, em relação a plantel, parece-me que o Sporting, apesar de tudo, apesar da enorme qualidade dos jogadores, o Sporting vai ter que saber viver sem Gyökeres, garantidamente, e sem mais alguém que saia. Acho que já tem aqui uma base... Obviamente o Sporting tem vários pilares. Nós na semana passada falámos de 5 e era importantíssimo o Sporting manter 3 deles em termos de grandes vendas, não é? Gonçalo Inácio, o Yulman, o Trincão, o Gyökeres E o Pote? e o... não era o Pote? Yulman, Trincão, Gyökeres... agora falta-me alguém. Não era o guarda-redes, o Rui Silva. Pois. Não. Era o Diomandé. Portanto, destes 5, seria importante, muito importante o Sporting manter 3. Parece-me que tem condições financeiras para isso, até porque já vendeu também o Kenda. Mas além deste grupo, vamos chamar-lhe grupo premium, Núcleo, não é? há um outro núcleo, que é o núcleo que para mim faz toda a diferença, da alma do Sporting, que é o Pote, o Nuno Santos, até, por exemplo, um Maxi Araújo que está a entrar um bocadinho aí, o Yulman acho que também faz parte e, portanto, para mim até daqueles 5, se calhar é o jogador mais importante de segurar, obviamente, imaginando que não vai ser possível segurar Gyökeres. Até o próprio Eduardo Quaresma, num registro totalmente diferente, não é aquele registro tão dentes ferrados, mas também é um jogador prata ali da casa. Acho que este núcleo de alma é o núcleo que faz toda a diferença neste Sporting. Até podemos meter aqui também o Mateus Reis, embora, claro, acho que às vezes passa dos limites, mas é um jogador que espelha enfim, o que noutros sítios se chama mística, ou o que se chama a alma, ADN. o ADN, pronto, que no fundo em todo lado é a mesma coisa, não é? Nós podemos achar que é distinto num clube ou noutro clube, mas é tudo a mesma coisa. É este tipo de jogadores que tem uma postura muito mais visível em termos de garra, em termos de fibra. E o Sporting conseguiu construir este núcleo. E este núcleo é fundamental para transitar de época. Obviamente vai ter que ser inteligente na prospecção, encontrar novamente bons jogadores, encontrar ativos que, mesmo custando dinheiro, que acrescentem logo à equipa, mas acho que o Sporting está muito saudável para, mesmo com várias saídas, mesmo com perdas importantes, se reconstruir. Nunca vai ser este Sporting, vai ser um Sporting claramente diferente, mas um Sporting igualmente ganhador. E o tri é há quantos anos é que o Sporting não é tricampeão? Ui. Anos 50, Portanto, é desde 54, 55, se não estou em erro. É fazer as contas. 70 anos. Ou 53, 70 54. anos. É muita coisa. É muita coisa. Portanto, é a mesma história do Bi, também já não era Bi há tanto tempo, mas o Sporting, mesmo com tudo isto, para mim, já parte em vantagem para a próxima época. Desde logo, não Porque tem uma Mundial de estrutura, Clubes. claro. Não tem Mundial de Clubes e os outros 2 grandes rivais têm, e atenção ao Braga, que também é rival, também vai contar para esta luta, Agora oficialmente, não é? agora oficialmente. Assumidamente. Tem depois a Supertaça, mas em relação ao Benfica tem um agosto muito mais tranquilo, só com o campeonato o Benfica vai ter que ir às pré-eliminatórias. Em relação ao Porto, acho que tem um plantel consideravelmente superior nesta altura, tal como acho que o Benfica tem. Portanto, o Sporting, para mim, só a questão do treinador, e isto não quero desmerecer nada Rui Borges, mas acho que ainda precisa de mostrar alguma coisa, é que me faz aqui ter algumas dúvidas em não considerar que o Sporting nesta altura é ainda mais favorito à partida para a próxima época do que era há um ano à partida para esta. Achas? Acho. Que é favorito? Que é mais do que na época passada? Só se fosse com o Ruben Amorim, inequivocamente. Certo. Inequivocamente.
Com o Rui Borges, acho que Rui Borges ainda tem que mostrar, mas agora tem que mostrar com uma dobradinha no bolso. E mentalmente isto é completamente diferente. É realmente importante. Mas acho que o Sporting está... na minha cabeça, em termos de favoritismo, consigo meter pelo menos 50%, ao dia de hoje, 50% de favoritismo para o Sporting e o resto para os outros. Eu gosto quando ele faz estas coisas, sabes? Porque depois são cortes que nós depois no futuro podemos confrontar. Mas contra mim Eu estou a dizer falo, neste ele dia. ganha, ele acerta quase sempre. Sim. Ele acerta quase sempre. Eu estou a dizer neste dia. Claro que Não há coincidências. Ou se sabe ou não se sabe, se mas amanhã, Isto é um se mago, amanhã isto o Ruben Amorim se chateia com o Manchester United e vai embora e vai para o Benfica ou para o Porto, eu já refaço aqui os meus cálculos. Ou para o Braga, outra vez, um O comeback. Braga, exatamente. Não é? Ouvi dizer que o Braga agora... E estou muito curioso para saber como é que vai ser o adjunto de Guardiola. O último foi um tal que da se chama, Arteta, Luís? não é? Vicens. Vicente. Tem nome de craque. O último Foi foi o um tal Arteta, exato. de que também mostrou serviço. Vamos lá Márcio, ver. o Muito bem. Sporting está tão bem. Temos de avançar. Se falamos de estrutura, de organização, de planeamento de futebol profissional, de equipa A e B, É que ele deu ali uma série de questões que não tem que ver com o treinador por si só, não é? Repara, ele deu ali uma estrutura primeiro, falou imenso da estrutura e só depois do treinador. Que é precisamente o contrário do que estávamos Sim. a falar relativamente ao É. Benfica. Bem, mas Eu não desculpa, sinto Cunha. isso nem Em no quase Benfica mais nem nenhum. no Porto. Sim, sim, em quase Zero, mais no nenhum Porto clube. então zero. Verdade, Né? Zerinho. sinto muito mais no Sporting essa cumplicidade entre quem decide. Que ontem estreou, desculpa, só para completar a ideia Diz, diz, anterior diz. aqui um parênteses, ontem estreou mais um menino, um rookie, na final da taça, David Moreira, que eu desconhecia completamente até ver na Tu e ficha de toda jogo. a gente. Acho que de toda a gente que eu ouvi falar sobre ele, E parece uma jornalistas, coisa- toda a gente. Parece uma coisa simples, e não é? Aliás, o desafio logo foi, tentamos ver através do Playmaker, se tinha sido o primeiro estreante absoluto numa final de Taça de Portugal. Portanto, o primeiro jogo dele a ser numa final da Taça. A resposta ainda não chegou, mas deve chegar hoje, porque é difícil ver isso de facto. Mas é mais uma prova e mais um menino que é lançado pelo Rui Borges, com coragem, com conhecimento também, acredito, e também um bocadinho o sinal daquilo que foi este Sporting durante muitos meses esta temporada. Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito, bem, enfim. Sim, alguns com mais sucesso do que outros, Claro, não é? Mas claro. deixa-me dizer, eu disse ninguém que tu e toda a gente, ou ninguém conhece, não, porque há sempre pessoas que estão mais sigam a Liga a 3, acompanhar sim. o background. Bem, vamos avançar, já estamos aqui a derrapar. Já queres está ir? aqui Não queres? Não, Bora. diz-me, queres sei. falar? Eu É que já não, estamos eu quase tô- com uma hora de programa. Estou tranquilíssimo. Para mim está a ser ótimo. Para mim Também também. é o último. É que eu estou sempre É o aqui. último da época. Já queres dizer? Diz lá então. Diz. É o último episódio, É o último da episódio da temporada. temporada. Nós havemos de voltar no Mundial de Clubes, ainda aqui numa fase de transição, mas já estamos a trabalhar arduamente na próxima época Já está. e nada vai ser como de antes. Nada vai Ele ser disse como que era de antes. 50% para o Sporting, 50% para os outros clubes, mas não estava a contar com esta preparação. Não é? Porque no que toca à preparação ainda estás mais à frente do A nível de Sporting. podcast estamos Já na estás. linha da frente. Peço desculpa à concorrência, mas estamos na linha da frente. Muito bem, vamos avançar? Enquanto Podemos? não houver ataque rápido, podem ver à quinta-feira o Destino de Soldado, por Exato. exemplo. Não faltam coisas. E há É No que verão, ponto final de sexta-feira. há mais tema do dia, todos os dias. Tema do dia todos os dias. Eu ouço todos os dias o tema do dia e às vezes em atraso. Ou seja, às vezes ouço o tema do dia anterior. Exato, acho o tema de graça- ontem. Às vezes no Destino, recebo uma mensagem de um amigo meu. Olha, estive a ver o programa do Jorge Argi. Jorge Argi, que eu gravei há 1 ano e meio. Sim, estou agora a ver. Sabes, completamente claro. É o bom dos podcasts Fora da históricos, é que ouvem-se hoje ou daqui a 10 anos. Não tem tempo. Muito bem, podemos avançar então? Preparados? Ok. Gonçalo, estás preparado? Ai, que já é agora? Eu não estou. Ai, Não é? É agora. Ah. Meus caros, vocês Eish. não estão preparados para o que vem aí porque nem eu estava. Ninguém estava. Desenterrado, Gonçalo. Isto vai ser um work in progress, porque eu ainda estou aqui a ver também. Tinha uma outra sugestão. O que é que sucede? O Renato não está cá hoje. Boas vidas. Shame on you, Renato. Foi expulso. Não, está de férias, acho Foi eu, não é? expulso para a Grécia. Está de férias e de repente fica, desenterrado, não tínhamos desenterrado, mas vamos fazer desenterrado, porque as pessoas merecem gritar nomes no carro enquanto conduzem. Eu acho que é uma tradição que não devemos perder. E portanto, foi aqui assim, ainda estou aqui, ainda vou fazer enquanto falo. Bora. Preparados? Então o nosso desenterrado de hoje tem 30, vou mudar aqui a minha voz, tem 34 anos, Jovem. mais novo que eu.
É grave, isto devia ser proibido, um desenterrado mais novo que eu. É do Senegal, Já perdi. mas tem dupla nacionalidade. Calma. Voltei à vida. Voltei à vida. É defesa central e jogou em Portugal, em Espanha, na Turquia e na Arábia Saudita. Abdoulaye Ba? Opa. Eu pensei que isto estava a começar. Então só por causa disso vou arranjar outro. Pô, assustei. Assustei. Não, Parabéns, Cunha. Parabéns, Cunha. Tu ouviste-me a dizer algo é impossível. juro que não. Mas É central senegalês que jogou na Turquia, que passou por Portugal, só Fogo. podia ser Abdoulaye. Ele foi mais rápido que eu a ler. Estás a É perceber? verdade. Ouve, Sim, senhor. Ouve. Ainda bem que isto Hã? está a acabar. Fogo. Portanto, Maia, vou dizer. Pedro Maia, se ainda vires o ataque rápido, bota os olhinhos. Olhem, meus caros, desculpem, pronto. Passou no Porto, Pam, pam. Covilhã, Académica, Vitória, cá em Portugal. E pronto. Olha, mas querem mais um muito rápido? Sou menina Pode para ser. ter Vamos aqui lá, mais vamos um lá, muito para acabar rápido. o ano. Sim, isto é fixe. Vamos lá. Ora então, deixa-me ver aqui. Abdoulaye Ba. Eu acho que Onde é este que ele vai joga ser atualmente? Já agora, fiquei curioso. na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Essa parte não Peraí, sabia. Deixa-me ver, digo-te já o clube. Jogou ao... Certamente. Não sei dizer. Fazali, é assim que se diz? O Fazali. Al-Fazali. Sim, sim. Fazali. Foi onde foi Carlos Carvalhal, esteve lá? Talvez. Olhem, peço Confesso que não não presto lembro. muita atenção ao futebol saudita. perdão. Epá, eu não estou a acreditar. Eu vou dizer-vos. Não vou dizer. Isto não pode ser um desenterrado. Não. Não, é que disseram-me assim: tenho aqui um desenterrado para ti. Mas não pode ser isto, não é um desenterrado. Isto deve ser um olho ao radar. Porque mandaram-me um desenterrado com 20 anos e eu recuso-me a... Um desenterrado com 20 anos. Eu recuso-me a dizer um desenterrado O Fábio com 15 Paim anos. já era desenterrado aos 20 anos. Isso já... Não pode ser, não pode ser. Eu vou dizer-vos, eu acho que isto deve ser um olho ao radar. Mandaram-me isto, mas eu acho que se enganaram no é assim, segmento, na eu rubrica. vou ter de acabar tudo com o meu namorado. Foi ele que mandou isto. Ei! Portanto, vou ter de acabar tudo. Portanto, é um desenterrado que não é um desenterrado. Deve Facada, ser Márcia. deve ser um olho ao radar. Um avançado, ponta de lança, dupla nacionalidade. Português e angolano. Lucas João. Não. Tem 20 anos. Ainda nem disse a posição, disse isso. 20 é um anos? avançado. É o tal Tem olho ao 20 anos, é o radar. tal que eu disse que é um olho ao radar, Ah. aca desenterrado. Passou pelo Sporting, na formação, e depois foi ali para a Itália. Eu não sei fazer desenterrados com 20 anos. E entretanto desculpa. voltou, Ao Sporting. não voltou ao Sporting, voltou ao Vizela por empréstimo. Por isso é que eu acho que é um é olho ao o radar. Vivaldo Semedo, não É é? o Vivaldo Semedo. Muito bem. Portanto, isto é mais um olho Mas ao radar. esse olho ao radar acho que o Maia já o tinha trazido. Pois, também. eu acho que isto, eu vou ter, é só para dizer que acabamos. Tá bem? Exato. A nossa relação acabou aqui, porque isto é. Não podes fazer passar por estas vergonhas. Mas Realmente, temos mais ó, algum Fran- ó, desenterrado Francisco, ou não? por amor de Opa, Deus. não. É que eu estou aqui completamente focado. Queres que eu faça? Eu Queres um faço? Não, desenterrado? estou a brincar. Não. Não. Olhem, pronto. Isto é assim. Isto quando não há Renato, a culpa é do Renato. Abdoulaye Ba. Pois é. Pronto. Pronto. Foi o desenterrado oficial desta semana. Vamos avançar para o isto não? Pode ser primeiro? O meu isto não desta semana foi este desenterrado. Quer dizer, eu ganhei e agora já estão aqui a levantar problemas sobre o desenterrado. Não fui eu, atenção. Eu não fiz Márcia, o... tu não tens o culpa. hábito. Eu estou a ver isto agora. Tu não tens culpa que eu saiba tanto sobre futebol. Eu estou a ver isto, tens razão. Ele mandou-me isto, eu tenho a certeza que isto não é o desenterrado. É Não olho é ao o olho radar. ao radar. Não olho ao radar. Eu é que Francisco, disse, tens de estar diz-me aí mais atento às rubricas. Eu assim, Francisco. Como é que- eu disse assim, diz-me aí o teu desenterrado que disseste ao Maia, porque eu sabia que ele tinha dito. E ele mandou-me e não é um desenterrado, é um olho a radar. Francisco, Sim. Francisco, estou contigo, hein? Pá, aquilo lá Tens na toda a Noruega, razão, eles não é, estão Márcio? com um tempo diferente. Isto não, meus caros. Isto não, vamos lá. Já tens o teu? Ou queres que eu comece? Já tenho, mas agora esqueci-me qual era. Pronto, Mas eu começo vou ver. rapidamente então. Qual era o meu? O meu isto Já não, sei qual é. esta semana e trago Já sei. aqui com muita pena, já agora, porque tenho simpatia pelo clube e pelas pessoas que lá estão, é o Lessa Futebol Clube. O Lessa tem um projeto muito interessante, dinâmico, com um suporte financeiro também muito interessante, claramente preparado para jogar noutros níveis do futebol português,
mas esta semana perdeu em casa contra uma equipa, como é que se chama? Olha, é assim. The Wolves. The Wolves. The Wolves. O excelente Paredes do excelente Tarantini. Também com um excelente projeto. Quem Diga-se. segue esta divisão diz-me que joga muito bom futebol. Atenção, Eu vou ficar calada porque sou suspeita. Tu não segues, né? Tu não segues por isso. dizem que tem uma excelente equipa, este ano o Paredes, que o Tarantino está a fazer um trabalho brilhante. Portanto, não tive ainda o prazer de ver jogar o Paredes, mas de facto os resultados sublinham isto mesmo. Mas o Leicester, com esta derrota em casa, ainda por cima por 2-5, fica completamente arredado da luta pela subida à Liga 3 e é um projeto que está a gritar por outros patamares e que vai ter que adiar durante um ano esse sonho, esse objetivo. Muito bem. Deixa-me dizer-te que a primeira parte foi muito equilibrada, daquilo que eu fui O Luís disse-me apanhando. que esteve a ganhar 2-1, não foi? Sim. Eu, a última vez que vi no story estava 2-1. Depois, já ao fim do dia, Lessa cai com estrondo e Eu fica pelo caminho. O quê? fui ouvindo o relato de Canal 11 enquanto conduzia. Portanto, Ok. Aproveito para mandar um abraço ao nosso Miguel, O nosso Miguel. o nosso Miguel Silva, que está a comandar os destinos do futebol profissional do Lessa e que de facto merecia claramente pelo trabalho que tem feito também a subida de divisão, mas o Paredes foi bastante melhor, diz o resultado. pá, vocês metem gente em todo lado, é uma coisa. Não. Vocês estão sempre 0-0 a distribuir. Isto é um... Vocês é que são os verdadeiros exportadores Pois, exatamente. desta liga. Isto é uma Nós verdadeira- somos um clube português no contexto. Grupo Desportivo 00, vai aparecer ainda. O meu isto não é porque, talvez se calhar por falta de conhecimento, mas eu não consigo entender a saída de Luís Freire do Vitória. Um treinador que, é verdade, claudicou no fim, aquele jogo com o Farense nunca podia ser perdido, sabendo, sobretudo, que depois ia estar envolvido na luta pelo título, mas o Luís Freire não teve culpa de pegar na equipa tão abaixo, e nem teve tanto a ver com o Rui Borges, aquela transição com o Daniel Sousa não correu nada bem, mas o Luís Freire mostrou capacidade, falhou a Europa, é verdade, mas sinceramente não consigo, a olho nu, perceber a razão para não haver continuidade. Portanto, não acho que ele se tenha valorizado por aí além, mas também não acho que ele tenha saído desvalorizado de Guimarães. E à vista desarmada, ou seja, é algo que para mim carece de explicações porque é que o Luís Freire saiu. Não me... A minha percepção não consegue definir, não consegue perceber isto. Entender os motivos, sim. Eu também estou contigo nessa. E não sei se não será por alguma precipitação. Espero que não. Mas por alguma precipitação, porque vejo nomes que estão a emergir, mas são nomes ainda nada consolidados. Acho que o Vitória precisa de alguém, não precisa de ser alguém com 20 anos de Primeira Liga, mas o caso do Luís Freire era perfeito. 3, 4 anos de Primeira Liga, alguém minimamente consolidado, que estava ali a fazer o seu trajeto natural e que eu acreditava que mais uma época em Guimarães não fazia mal nenhum a ninguém. Seria bom para os dois, não é? Mas este é isto não com ponto e vírgula. Vou estar aqui para ver e para... Se calhar o Vitória vai acertar em cheio no que vai fazer a seguir. À minha vista, à vista desarmada, não encontro explicação para esta não continuidade. Muito bem, vamos para coisas mais alegres. Isto sim, desta semana. Isto sim, está presente? Força, Cunha. Sunderland está Till I die. de regresso à Premier League e é um clube que eu adoro, principalmente depois de ter devorado o documentário Sunderland Till I Die. 57 temporadas depois, o Sunderland volta à Premier. Para já, a música do genérico é uma coisa maravilhosa. Chama-se Shipyards, é de uma banda chamada The Lake Poets e claramente dá o tom certo àquilo que se passa durante o documentário. A primeira temporada para mim é maravilhosa porque de facto o clube assume perante todo o mundo a incompetência que graçava lá no futebol profissional. As personagens parecem escolhidas a dedo, às vezes parece quase ficção, mas aquilo é tão mau inicialmente que custa acreditar que um clube inglês com esta dimensão, um clube do norte de Inglaterra, muito ligado lá está aos estaleiros, à vida no mar, também de pescadores, com uma grande história, com muitos sucessos no passado, mas de facto começou a perder a ligação com o profissionalismo e de facto quase que havia... A segunda temporada então é A um segunda temporada descalabro. também é um Não é? descalabro. Que é quando eles descem outra vez, não é? Eles descem 2 vezes. Começam a contratar jogadores atrás de E depois jogadores. é surreal. Eu acho que quem viveu esta série
na vida real foi o Ruben Amorim no United. É uma escala diferente, mas eu acho que ele deve ter passado mais ou menos por isto. Mas é surreal porque estás a ver a série e sabes que é verdade, ou seja, não é ficção, mas tens sempre aquela coisa, não, isto agora a seguir a próxima eles vão subir, não é? Ou eles vão conseguir fazer melhor, ou eles vão... Aquilo era angustiante, é que tu começas a perceber. Era Porque cada tiro não no pé. consegues desligar que não é ficção, não é? E na ficção tu pensas, não, isto vai melhorar. E não, Não, só fiquei piora. muito feliz quando li ontem no 0-0 que o Sunderland tinha subido divisão. Já agora, só para acabar, um dos adjuntos do Sunderland é o Pedro Ribeiro. É o Pedro Ribeiro. Português Pedro Ribeiro, que treinou o Abessado e o Leixões, por exemplo, que era adjunto do... Pedro Ribeiro aparece como adjunto Do Vilas Boas? Não. do André Vilas Boas ou do... Olha, agora tenho dúvidas. Não sei. É uma Está questão de cá o irmos aí. Renato para ajudar? Adjunto não, era scout, era... Fazia parte da equipa técnica Ou de do algum Vítor treinador. Pereira. Ou do Vítor Pereira, talvez. Pronto, Bem, estou desenterrado dois. Estou com dúvidas agora. Mas é treinador adjunto do Sunderland e, portanto, está de parabéns. Um abraço ao Pedro Ribeiro, que, se nada de estranho ocorrer, vai estar na Premier League no próximo ano. Muito bem, temos Isso uma mesmo. jornalista de desporto na Renascença, que é a Inês Braga Sampaio, que chegou a estar lá, ela falava muito também do clube, ela chegou a estar lá em Inglaterra e a acompanhar e a ser adepta enquanto esteve a estudar por lá. E ainda não falei com ela sobre isto, mas imagino que esteja muito feliz também. E acho que, enquanto jornalistas, vocês Sim. não ficam com ciúmes de Por acaso, falarmos aqui de outros jornalistas e de outras... quando fui de férias em outubro, cruzei-me com o Pedro Ribeiro, que estava a ir definitivamente. Ele tinha lá ido na semana anterior, tinha lá estado a acertar as coisas, voltou. E eu lembro-me perfeitamente da conversa. Ele ia com um nó na garganta porque deixava a família cá, o filho, salvo erro, e portanto ele estava com a voz a tremer, e eu sentia, e ele está muito confiante para onde vai, mas ele de facto está a sentir-se pequenino aqui, né? E fico extremamente feliz por esse sucesso, porque era alguém claramente que merecia e que não teve o devido reconhecimento em Portugal. Era adjunto do Vítor Pereira. Fui confirmar Isso, agora o muito 0-0. Well done. E o meu isto sim, né? O meu isto sim é o San Giloase. Também uma história, enfim, que... Incrível. Isto ainda é mais, São ainda mais vocês que antigo. trazem hoje os resultados pelo mundo, não é? Pois é. O 90 anos depois, portanto, o San Giloase foi o ultracampeão da Bélgica durante vários anos, no início do século passado. Depois mergulhou pelos escalões inferiores, quase desapareceu. Voltou recentemente, há poucos anos, e sempre a lutar pelo título e várias vezes a morrer na praia. Portanto, acho que mais do que uma vez que ganhou a fase regular e depois caiu. Este ano foi ao contrário, eu acho que eles não ganharam a fase regular, foi o Bruges, e eles depois foram capazes de finalmente celebrar o título, mais de 90 anos depois, e portanto é o meu isto sim, o San Giloase aqui a escrever uma história bonita, um clube que já nos começámos a habituar a ver nas competições europeias, porque já jogou também contra o Braga. Muito bem. Está fechado? Uhum. Os isto sims, não há olho a radar Já foi, o olho a radar foi dentro. Vivaldo Semedo. Vivaldo Semedo. É para estar atento. 20 anos. Sergi, coitado, agora estou-me a sentir mal porque ele disse-me isto a meio do treino e deve ter percebido mal. Eu disse desenterrado e ele deve ter percebido o contrário. Desculpa, não te chateies comigo. Pronto, não era um desenterrado, era um... Há pouco dizias era um que ias olho a acabar radar. com ele, agora já dizes não te chateies comigo. As coisas mudam. Eu refleti melhor, eu sou uma pessoa que reflete. Boa. Muito bem, vamos para o Football is Life, para fechar. Football is life! Eu sou a pior pessoa a anunciar coisas. Que é tipo, olha, vamos depois a isso ao favor, para avançarmos aqui isto, bora lá. Exato, desculpa Gonçalo. Bem, não trago nada de arrojado esta semana. Eu estive no Jamor a trabalhar e estive a trabalhar com os adeptos, ou seja, eu tenho este privilégio de gostar de ser adepta e de poder depois fazer trabalhos no meio dos adeptos, a comer. Sou sempre muito bem alimentada, dão-me bifanas. Tu estiveste deitada com um benfiquista, que eu vi É nas stories. Olha, atenção, agora vai ser ele que vai acabar comigo. Espera, Tu dizes uma coisa destas. espera, Eu tive então é deitada com verdade. um benfiquista. Tu não te deitaste com um benfiquista? Olha, E não o teu digo- namorado de certeza que viu, que tu fizeste aquilo às claras. Bem, Estava então... o senhor a dormir, deitado à sombra, e a Márcia chega ao pé dele, deita-se ao lado do homem. Isto é uma vergonha. Bem, é assim, calma. O senhor tinha idade para ser teu avô. Calma. Então, o Sr. Carlos estava a tirar uma sonequinha no Jamor, Quem deitado nunca? na mata, ok? E eu deitei-me ao lado, ele estava em cima de um colchão, que já lá estava, pelos vistos, e eu deitei-me no chão da mata. Portanto, Espera, como calma. assim já lá estava? Sim,
Foi o que ele disse. Eu assim, traz um colchãozinho e tudo. E ele, não, o colchão já aqui estava. E eu, então ainda bem que eu estou no chão. Sr. Carlos. Sr. Carlos. Muito medo. Bem, mas isto é bom para começar para fechar este programa, que é, eu há 2 semanas estava, às vezes tenho vergonha de gostar de futebol. Ou seja, às vezes estão a acontecer coisas tão feias, e eu por trabalho tenho de partilhar coisas nas redes sociais, e fico, parece que estou a branquear, porque de repente estou a falar de coisas bonitas de futebol, numa semana em que de repente um adepto fica sem um olho, o outro fica sem os dedos. O que é isto? Uma coisa absolutamente ridícula que me dá, que eu penso, eu não quero trabalhar nisto, eu tenho vergonha, eu sei que acontecem coisas más em todo lado, mas às vezes parece demais. Mas o problema não é o futebol. Eu sei, é a É a sociedade. sociedade. Mas parece que dá uma sensação que estou a branquear qualquer coisa, não sei explicar. E de repente chego ao Jamor, lá está, quase 30 anos depois de uma situação que aconteceu grave entre as duas equipas, de um ambiente assim meio tenso depois de tudo o que aconteceu. E primeiro tive muitas pessoas a passarem por mim a dizer: Márcia, football is life! E eu, boa, bora lá. E às vezes nós aqui... Mas alguma delas era o Dani Rojas ou não? Não, Ei. infelizmente. Era lindo teres acabado assim, não é? Mas nós aqui falamos e dizemos sempre, não temos de estar constantemente a dizer isto não é um ataque, isto é só uma opinião, não sei o quê, mas às vezes os adeptos agarram-se a coisas pequeninas que nós dizemos para transformar aquilo em coisas más. E não tive nenhuma situação desagradável, e o ambiente que vi ali no Jamor, mais uma vez, foi um ambiente tão tranquilo, de malta que às vezes nem tem bilhete e que vai para ali, mas que estão na boa. E eu pergunto, o que é o melhor do Jamor? Eles, o melhor do Jamor é isto, é estarmos com os nossos amigos, é estarmos com as nossas famílias, é comermos umas bifanas e bebermos uns canecos. E eu penso, efetivamente, e isto é na sociedade igual, a grande maioria das pessoas que está no futebol está de uma forma positiva. Está bem, está a celebrar, é uma festa, é aquilo que o futebol deve ser. Depois há uma minoria que é muito ruidosa, mas que não descreve efetivamente como é o futebol. E ontem no Jamor foi uma coisa, e depois sportinguistas e benfiquistas, eu sei que a polícia nunca gosta muito, mas havia sempre ali eu percebo, então eu sou casada contigo e vamos os dois ao Jamor e eu vou para um lado e tu vais para o outro, isso não faz sentido nenhum. As pessoas estão sentadas à mesa, estão a comer, e depois os jornalistas, é muito engraçado, andam a fazer reportagens pela mata, e são os próprios adeptos que sentem-se aqui, já comeram, comam qualquer coisa, bebam qualquer coisa. É um espírito tão positivo na bancada. Eu estava numa bancada em que tinha sportinguistas e benfiquistas misturados, e de repente eles levantam-se, é falta, e não vês, e o outro levanta. Mas toda a gente sabe viver com aquilo. Não há um cala-te, vai para a tua terra, vai para não sei o quê, quer dizer, há um no meio de 30 mil. E efetivamente futebol is life, não é? Para fechar este ciclo todo, porque é exatamente como na sociedade. Há uma minoria que é muito ruidosa, mas que não é a maioria. E, portanto, obrigada a quem me deu ontem de comer e de beber no Jamor, e a todos os outros jornalistas e adeptos. Foi realmente uma festa bonita, e espero que possa acontecer mais vezes assim, desta forma tranquila. Ainda bem, fico contente. Sim. Pronto, olha, vou despedir-me de Fico vocês. contente. Vou despedir-me de vocês neste Já? último episódio. 1h30 depois. Com estes percalços todos. Deixem os vossos comentários, se calhar, nestas despedidas. Yes. Sim, podem-nos mandar bifanas também. Foi uma época bolinhos longa. E coisinhas. Obrigado pelo vosso convite, vosso simpático convite, por ter tido o privilégio de participar nestas 2 últimas semanas Seres no Ataque convocado. Rápido, sempre que necessário, e parabéns pelo vosso trabalho ao longo da temporada, porque, como o Luís sabe, o meu viciozinho à segunda-feira é, na viagem de carro para casa, ter o privilégio de carregar no play e ir ouvir o Ataque Rápido. É mesmo aquele hábito que eu ganhei por vossa culpa. Bem, eu entrei aqui a meio também. E nós, obrigado por. Aliás, eu é que vos agradeço a vocês. Soutor, eu é que pelo amor de agradeço. Deus. Ao Soutor. A vocês, ao Duarte, ao Pedro Maia, claro, Foi um como é que ele se chama? Exato. Ao assessor do Porto, né? Ainda não estou. Ao Renato, Ao Igor, já nem sei se alguém mais passou aqui, ao grande Gonçalo, Pinto. Gonçalo, Gonçalo Pinto. conhecido como o Move Mind do 00, por ser igual. Ao Renato. Foi mais uma grande temporada, tivemos um crescimento brutal, gigante este ano em relação ao ano passado. Portanto, o desafio é muito grande, mas cá estaremos, porque na próxima época não acredito que não estaremos ainda melhor. Vamos a isso. Muito bem.
Então, olhem, meus caros, até à próxima época, até ao Mundial de Clubes, não é? Eventualmente. Eventualmente. Vamos anunciar em breve. Fiquem atentos às novidades, portanto é melhor subscreverem aí o 00 no YouTube, em todas as plataformas, no Twitter, porque eles estão sempre em cima das novidades e terão novidades também para vocês sobre o que é que acontecerá a seguir. Beijinhos e abraços. Futebol is life. Futebol is live. Até à Um próxima. abraço a todos. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.